Oséias capítulo 4 diz assim no versículo 1. Acharam, irmãos? Oséias é depois de Daniel, tá? Antes de Jonas. Antes de Jonas não, perdão. Obadias. Perdão, Joel. Minha Bíblia está assim. Pode vos assentar, meus irmãos. Pode se assentar, se acomodar. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor. Ouve, filhos de Israel, porque com os habitantes da terra o Senhor tem uma contenda, porque nela não há verdade, nem misericórdia e nem o conhecimento de Deus da terra. Por enquanto até aqui, meus irmãos. Hoje eu queria passar para os irmãos o que o Senhor ministrou hoje no meu coração, falando sobre a luz da verdade, a verdade. Aqui na palavra do Senhor em Oséias fala que os habitantes da terra, que o Senhor diz que os habitantes da terra têm uma contenda, porque nela não há verdade. Não há verdade entre os habitantes da terra. E daí o Senhor veio me lembrar, veio passar assim no meu coração, que cada pessoa realmente idealiza a sua verdade. Cada um idealiza a sua verdade. Cada um tem a sua personalidade. Cada pessoa tem a sua crença, tem o seu pensamento. Cada um tem o seu próprio entendimento. E esse entendimento, essa personalidade, ela é moldada através de tradições, através que passa de pai para filho, através do que ela vive, através de quem convive ao redor dessa pessoa. E se a gente começar a lembrar, ou até mesmo presenciar um bebezinho ele já vai nascendo ali puro, não sabe de nada. Ele quer comer, ele chora, ele quer mamar, ele chora, ele precisa trocar a fralda, ele chora, e a mãe tem que se desdobrar em mil para tentar descobrir, porque ele não sabe falar, ele não vai. O modo dele se expressar é através do choro, e a mãe ali vai vendo e vai sabendo o que o bebê quer, o que o seu filho vai querer. Então ele vai nascendo puro, ele não tem conhecimento da verdade que ele é, ele nem sabe realmente o que se passa ao redor dele, ele não sabe nada. Aos poucos, dia após dia, ele vai conhecendo quem é o pai, a mãe que está ali junto, aí vai conhecendo a família ao redor. Aí se chega uma pessoa, um vizinho que o bebê não vê, ele estranha porque não conhece aquela pessoa. E assim a personalidade vai se moldando no decorrer dos anos no ser humano. O bebê, ele vai recebendo um ensinamento e vai crescendo. Já um adolescente, um jovem, pré-adolescente, um jovem, ele recebe esse ensinamento. Nós fomos educados, nós ouvimos dos nossos pais, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. E assim nós falamos para os nossos filhos também. E assim com a humanidade. Os pais vão ensinando os filhos da maneira que eles idealizam a verdade deles, os pais. O adulto, ele já conhece muita coisa, ele já passou das duas fases, de criança e de adolescente, e ele já sabe, ele sabe o que é bom, o que é ruim, ele já sabe, Porém, ele não tolera muito que os outros venham dizer para ele, ou ensinar, ou falar algo. Muitos adultos, eles não toleram. Eu sei, eu estudei, eu conheço, não precisa falar, até ouve, mas ele fala assim, não é desse jeito não, eu sei que é assim, é a verdade dele, é o que ele acha, esse adulto. Já o idoso, ele já passou por essas três fases.
O idoso, ele passou por todas essas etapas, mas ele carrega essa bagagem de criança, de jovem, de adulto, e carrega toda essa bagagem. E pode perceber que a maioria, vou dizer assim, dos idosos, sempre falou: se eu tivesse meus 15 anos com o pensamento que eu tinha hoje. Não precisa nem ser idoso, para ser sincera, né? Hoje a minha mentalidade, hoje o que eu sei, hoje o que eu aprendi, hoje o que eu vivi, é totalmente, nossa, ia ser tão diferente. Eu acho que eu ia ter apanhado menos na vida, ia ter sofrido menos, eu ia ter ensinado mais, ia ter feito tantas coisas diferentes. E é assim a verdade de cada um. É nesse caminho que Deus foi me mostrando. Que no mundo, o sistema atual, a gente fala mundo, mas é o sistema que a gente vive, não é o mundo em si, planeta Terra. É o sistema que nós convivemos hoje, os governos, as pessoas, essas ideologias, esse mundo que nós estamos vivendo, ele faz com que muitas pessoas, ela acredita que ela está certa nessa verdade dela, ela está certa. E pasmem, até mesmo dentro da casa do Senhor. Até mesmo dentro da casa do Senhor. Tem hora que o servo de Deus está ministrando uma palavra de bênção para a vida da igreja. Aí, não é assim que eu creio. Não é desse jeito, é bate o pé, não vou mais. Sabe? Então, assim, tem pessoas que o inimigo já colocou tanto na cabeça dele: não, a sua verdade que você idealizou ninguém vai tirar isso de você. E só a misericórdia de Deus, meus irmãos, mesmo para poder mudar essa idealização dessa verdade na mente do ser humano. E quando o Senhor foi me mostrando essa verdade, esse jeito, essa personalidade de cada um, Ele foi me mostrando o livro de Oséias. Não sei se os irmãos conhecem o livro de Oséias, que Deus, ele falou para Oséias se casar com uma prostituta. Por quê? Para remeter para o povo dele, que o povo dele estava corrompido, prostituído, que o povo dele estava, o povo de Deus estava totalmente com um pensamento fora dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus, daquilo que Deus estava ensinando, passando e querendo, sim, que o povo dele seguisse nessa caminhada. Mas o povo ia contra a vontade de Deus. Então ali eles estavam se prostituindo. Então Deus fez dessa maneira para que Oséias sentisse na pele o que Deus sentiu, que Deus sente. Quando nós deixamos de ouvir, de ver e viver a verdade em Cristo, para viver a nossa idealização de verdade, a nossa vontade, a nossa idealização. Nós sabemos que Cristo é a verdade, é o caminho, a vida. Nós sabemos disso. Só que, ao mesmo tempo, o Senhor ele foi me mostrando essa simplicidade do Evangelho. O Evangelho é tão simples, é tão simples, é tão simples. Mas parece que quando você tem uma idealização da sua própria verdade, ele se torna muito pesado, ele se torna fardo, ele se torna difícil. Quando você vive aquilo que é a sua verdade. Mas Jesus sendo a vida, o caminho e a verdade, e Deus mostrando para mim essa simplicidade do Evangelho, esses detalhes, esses detalhes de Deus, faz realmente mostrar que a palavra de Deus ela tem sim um pouquinho de loucura, igual fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós não, que somos salvos pelo poder de Deus. Para nós não. Então muitas pessoas, por nós estarmos na verdade em Cristo, por nós seguirmos o caminho, por nós estarmos fazendo a vontade de Cristo, acham que a gente é louco. Acho que a gente não gira bem, acho que a gente acaba deixando de viver a vida, deixando de fazer as coisas, assim, que na idealização daquilo que muitas pessoas acreditam, nós estamos perdendo.
gastando a vida, vamos dizer, com o louvor, gastando a vida só que é o contrário. E através desse pensamento que Deus colocou no meu coração, Ele me fez pensar assim, volta 30 anos atrás, volta lá atrás. Você acha que o mundo, essa pergunta veio para mim, se eu achava que esse mundo piorou ou não, na minha visão? Aí eu faço a mesma pergunta para vocês. Há 30 anos atrás, o mundo hoje está pior ou está melhor? Se a gente for parar, como tudo está pior? Tudo está pior. E a cada dia vai ficando mais ainda. Mais e mais e mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela já começou a se alinhar nas profecias do fim. As profecias que a palavra de Deus, já há milênios escrita, se concretizando, se a gente for prestar atenção, porque às vezes a gente vive tão no automático, dia a dia, a rotina, que a gente não acaba percebendo esses detalhes, essas coisas, assistindo televisão e vendo, nossa, a família foi a família perdeu sua vida num assalto, outros acidentes, doenças que vão acontecendo que ninguém nunca ouviu falar, terremoto aqui, terremoto lá, lugar que nunca teve erupção de vulcão, tendo, terremoto onde nunca teve, tendo. As profecias estão se cumprindo, elas estão se cumprindo, ou seja, o tempo do fim está chegando, o tempo do fim. E ali foi ministrando, vindo em mim. E o Senhor falou, e a humanidade? Como a humanidade está? A humanidade hoje vive fazendo com que a arrogância venha aparecer com sinceridade. Pessoas são arrogantes, falam, não, eu só sou sincera, mas é arrogante. E a humildade de Cristo? Onde fica? A humildade. Ah, Deus é amor, Ele vai entender. Toda forma de amor é válida, Deus vai entender, porque Deus é amor. É isso a idealização da humanidade aí fora, que não tem o desejo, não tem aquela vontade e não tem buscado a face de Deus e acredita nisso. E ai de quem falar que não, ai de quem falar que não. As ideologias hoje que vem corrompendo, vem entrando nas escolas, vem entrando, já assim, empurrando a porta dos nossos lares para poder fazer a gente engolir, colocar a goela abaixo. E o tempo do fim está chegando, o Senhor mostrando. As profecias estão se cumprindo. Não preciso perdoar. Eu não sou besta, para que eu vou perdoar? É esse o pensamento. É o pensamento das pessoas que pensam na sua verdade, naquilo que elas acreditam realmente. Não abdicam, não se entregam, não se colocam aos pés do Senhor. O sacrifício da cruz parece que é em vão. As pessoas que têm esse coração desse jeito, que a verdade é sua e pronto. Hoje, a palavra de Deus, ela mostra que nós devemos sim se alegrar com aqueles que se alegram. Nossa, comprei um carro, olha, Deus me abençoe. Oh, glória a Deus, que maravilha, meu irmão, que maravilha. Nossa, olha, eu fui curado por tal doença, assim, oh, glória a Deus. Nossa, comprei minha casa, que tanto, 20 anos, nossa, glória a Deus. Mas o que a gente vê hoje? Nossa, e até hoje não consegui a minha. Ou dificuldade, nossa, para comprar um carro, nossa, fulano, o irmão da igreja conseguiu, o outro não. Oh, meu Deus. É a sua verdade, é aquilo que a pessoa tem dentro de si. Não consegue se alegrar com a alegria de um irmão. Não consegue.
porque só pensa em si próprio, só pensa em si. Também diz a palavra: chorai com que choram. Pessoas que estão ali passando por momentos difíceis. Aí, olha lá o efeito, ó, tá vendo? Sabia. Acha que é o santarrão, olha lá, ó. Tá vendo? É a pessoa passando. Hoje em dia a humanidade está sem amor mesmo pelo próximo. Não consegue enxergar, não consegue presenciar e nem imaginar o que aquela pessoa está sentindo. Ninguém sabe o que passa dentro de um coração, o que passa dentro da mente de uma pessoa. Só o Espírito Santo. Tem pessoas a ponto de tirar a própria vida. Pessoas a ponto. Porém, muita gente não se preocupa com isso. Não se preocupa. Estava vendo nas redes sociais aquela moça que infelizmente não colocaram a corda e jogaram ela. Os comentários maldosos que colocaram lá sobre ela. Os comentários maldosos. É o fim já. É o fim dos tempos. O ser humano, ele não está tendo empatia. O ser humano, ele tem buscado em si só desejos para si mesmo. Egoístas, avarentos. E o tempo chegando ao fim. O tempo chegando ao fim. As profecias se cumprindo, os sinais acontecendo, a volta de Cristo mais próxima do que imaginamos e o povo distraído. Porque só tem pensado em si. Só tem pensado na sua idealização. E é tão perfeita a palavra de Deus que em Daniel capítulo 12, só volta acho que uma página de Oséias, na minha Bíblia é uma. É tão interessante que já em Daniel já estava prevendo a tecnologia de hoje, no livro de Daniel. Em Daniel 12, no versículo 4, diz assim, ó: E tu, Daniel, guarda em silêncio as palavras e lacra esse livro, até o fim do tempo. Muitos correrão, de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Tem traduções da palavra de Deus que fala o saber, tem traduções que fala a ciência se multiplicará. Então, as pessoas estão vivendo nisso hoje, essa correria doida, essa correria, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou correr. E falando dessa revelação da ciência, que tudo vem sendo revelado lá em Daniel, que hoje a tecnologia, ao mesmo tempo que ela sim ajuda muito. Quantas pessoas hoje conseguem saber diagnósticos através da tecnologia? Hoje nós conseguimos falar com pessoas lá do outro lado do mundo. A Fabi, por exemplo, tem uma irmã em Portugal, a Celina. Que maravilha! É um pouquinho de saudade que você consegue amenizar por causa da tecnologia. Você consegue ver a pessoa lá em outro país. Essa tecnologia, mas também usada muito para o mal. Muito para o mal. E o tempo vai, nessa correria, vai acontecendo as coisas, as pessoas correndo de um lado para o outro, a ciência se multiplicando e pessoas vivendo como se fossem robôs. Essa mesma tecnologia tem trazido muito depressão para jovens. Muitas pessoas têm. Você tira um celular hoje da frente de um bebê, eu vou colocar lá um bebezinho, já chora e sabe direitinho passar os vídeos, sabe direitinho. Eu vi na rede social que uma criança pequenininha de 3 anos comprou um sofá pelo celular da mãe, comprou um sofá. Então, a tecnologia hoje é desse jeito. E aí, por conta disso, quando veio a pergunta que Deus falou para mim 30 anos atrás, melhorou ou piorou? Como nós, os mais experientes, vamos dizer, os mais experientes viviam, nós vivíamos melhor. Nós tínhamos brincadeiras saudáveis, nós jantávamos, almoçávamos com os pais na mesa, éramos felizes e não sabíamos nessa época.
era tudo primos e irmãos, tudo brincando no mesmo lugar. Hoje vai numa festa, onde cada pessoa tem colocado seu celular, cada jovem pega o seu celular ali, ó, e as dancinhas da moda, e as músicas que você nem entende, as gírias que eles falam que você tem que pesquisar para saber. E ainda olha para você e fala, não sabe, olha, minha mãe não sabe. É assim. A tecnologia hoje, ela está assim. E foi dito lá em Daniel. Nós estamos vivendo esse tempo do fim. Estamos sim vivendo. Aí essa tecnologia também, esse tempo que nós estamos vivendo, vai trazendo também essa ilusão de paz. Uma ilusão de paz que faz com que a gente sinta-se seguros, nós venhamos se sentir seguros, porém, como anda a nossa realidade espiritual? Como anda? Como está dentro de nós? Tem pessoas que falam assim, dinheiro traz felicidade. Dinheiro traz felicidade. Quantas pessoas que têm muito dinheiro e tiram a sua vida por falta de paz? Por falta de paz. Não traz felicidade? A falta de paz. Essa ilusão, a ilusão de segurança e falta de paz. Paz interior, paz de espírito. Isso que vem acontecendo hoje em dia. Essa falta de segurança de paz é como se nós estivéssemos com controle em nossas mãos. Nós conseguimos resolver tudo. Mas não. E esquece que o dono das nossas vidas, o nosso dono, o nosso Deus, que controla todas as coisas. Esquecemos muitas vezes. Misericórdia, Senhor, perdão. A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, meus irmãos, no capítulo 5, fala sobre essa paz também. Diz que quando as pessoas disserem paz e segurança, a destruição virá de repente. Olha de novo a palavra de Deus nos mostrando o fim. Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 3. As pessoas disserem paz e segurança, a destruição virá de repente. Olha aí de novo. O coração humano, ele é carente, meus irmãos, da verdadeira paz. Ele é carente, o coração humano. Ele é carente. E essa paz só vem de Deus. A verdade, a verdadeira verdade, que é Cristo. Essa paz só vem de Deus. Não é tecnologia, não é o que eu acho que eu sou, não é o que eu penso, não é a tradição que eu vivi até hoje. E, por incrível que pareça, em muitas pessoas, nem aquilo que os pais ensinaram, por falta de sabedoria mesmo, de entendimento, de conhecimento da palavra. Porque quantas vezes nós já vimos, até mesmo jovens, ou adultos mesmo, que servem ao Senhor, mas os pais não. Os pais não servem. E quando o ser humano ele vê, ele começa a perceber nessa busca incessante da verdade, de querer saber, eu sou, eu faço, eu aconteço, tudo eu resolvo, eu tenho controle de todas as coisas, comigo é assim, e não quero saber. Nessa ganância assim, de viver esses percalços da vida, mostra que o ser humano, a humanidade mesmo, ela atingiu o ápice, o mais alto do conhecimento humano e da autonomia, mas ao mesmo tempo ela experimenta o vazio da alma. O vazio da alma e até o esvaziamento do espírito. É isso que tem acontecido. Por isso que hoje nós vemos muitas igrejas vazias.
Por isso que nós vemos hoje as pessoas buscando bênçãos, prosperidades, as pessoas buscando bens para si, mas não busca estar diante de Deus, não busca pela sua salvação, está ali, não se arrepende, continua nos mesmos erros, continua nas mesmas idealizações do que pensa, do que acha. E a verdade do Senhor é esse relacionamento. É um relacionamento contínuo com Deus. A palavra de Deus, ela mostra em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, falando desses últimos dias. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Sabe isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É os tempos que nós estamos vivendo hoje. Porque os homens serão egoístas. Estão sendo egoístas os homens? As pessoas? Avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Olha aí, Paulo falando lá para Timóteo. E nós estamos vivendo isso hoje em 2026. E Paulo falando lá atrás, bem lá atrás. São traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Toda aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, separa-te também desses, porque desses são os que entram sorrateiramente nas casas e conseguem enganar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, sendo conduzidas por muitos desejos. Sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Sempre aprendendo, mas jamais poderão chegar ao pleno conhecimento da verdade. É ou não é o que estamos vivendo hoje? É ou não é? E em Oséias, continuando em Oséias, falando também sobre Oséias, muito antes de Paulo também, no Antigo Testamento. Como a palavra, ela vai se juntando todinha para nos mostrar a realidade que nós estamos vivendo hoje, o agora. No mesmo capítulo 4, versículo 2, eu li o primeiro, agora eu vou ler o versículo 2, diz: com perjuro, a mentira. Eu vou ler o primeiro, porque filhos de Israel, por que com os habitantes da terra o Senhor tem uma contenda? Porque nela não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Com perjuro, a mentira, o matar, o roubar, com o adultério, a violência, a terra se contaminou e ainda há o derramamento de sangue contra sangue. O que significa? Hoje em dia está assim. Hoje em dia vai estar no trânsito, você está dirigindo lá, sem querer, você não viu, foi algo assim bem rápido, encosta no motoqueiro. Hoje em dia, de repente, pode quebrar seu retrovisor. Se for uma pessoa que não tem um coração voltado ao Senhor, quebra. Ou quantas vezes nós vemos na televisão pessoas com briga de trânsito, pega o revólver e vai e atira em outra. Coisa boba. As pessoas estão matando por coisa boba. É assim, derramamento de sangue. É diferente aqui da época de Oséias, Deus falando que o povo dele estava se prostituindo. Não está diferente, está pior, muito pior. Está muito pior. Hoje você tem que acordar e falar: Senhor, me conduza, me guarda, me proteja, me livra os meus, cuida que eu possa chegar, vá comigo, permaneça, me traga em paz e segurança a minha casa, minha família, os meus. É assim, porque você sai e não sabe se volta. Você não sabe. Quando um filho nosso vai, você fica já intercedendo, clamando: Senhor, guarda, protege. E é uma intercessão assim, protege da influência do mundo, protege de todo o assassinato,
de todo morro. Você faz uma oração assim completa, porque estamos ali, na dispensação de qualquer coisa acontecer. Ninguém sabe. E é assim que a gente está vivendo. Cada um na sua verdade, cada um na sua idealização. A verdade é um relacionamento, andar com Deus. A verdade nos liberta de nós mesmos. No momento que nós decidimos quebrar essa idealização que nós colocamos no nosso próprio eu, nós conseguimos nos libertar realmente e entender que a verdade, quem conduz, quem guia, quem direciona a nossa vida é Cristo. É Ele. A palavra do Senhor é clara. Nós não precisamos. Ontem no círculo de oração foi ministrada aqui, a Mônica ministrou uma palavra falando da palavra que Deus em Mateus, acho que Mateus 5, se eu não me engano, 5:25, 6:25, Mateus 6:25, falando sobre Deus falando se as aves Deus Ele cuida, se dos lírios Ele cuida, quanto mais de nós somos filhos. Quando nós estivermos realmente libertos da nossa própria idealização, da nossa verdade, o Senhor Ele vai limpando, vai tirando todos os resquícios, toda a imundície, tudo aquilo que vai deixando a gente sendo aquilo que a gente não é, porque nós somos filhos de Deus. Essa é a verdade. E a verdade de Deus, ela permanece inalterável. Porque a palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Passam céus e a minha palavra não passará. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. É o mesmo. Não vai passar. Nós sim mudamos. Nós sim crescemos de crianças, fomos aprendendo, jovens, adultos, idosos. Nós sim. Vamos trazendo bagagens do que aprendemos, do que nos ensinaram, como nos trataram. Nós vamos trazendo, mas essas bagagens, aquilo que não for de Deus, a gente tem que jogar fora. Tem que largar essas ideologias, largar essa idealização que muitas vezes nós colocamos em nós mesmos. Ou também, perdão, Senhor, por às vezes nós colocar nas pessoas, nos nossos filhos. E precisamos sim tirar essa bagagem, deixar para trás, falar, não Senhor, só o Senhor, só a Tua graça que me basta. Somente a Tua graça. E para terminar, meus irmãos, vamos lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 7. Nós vamos ouvir agora quem é que vai vir. Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouvi e vi essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrar-me-ei aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, não faças isso, eu sou conservo, e os teus irmãos, os profetas, a dos que guardam as palavras desse livro, adore a Deus. Diz-me ainda, não segues a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Vou falar mais uma vez. O tempo está próximo. Continue justo a praticar injustiça. Continue o mundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar. Eis que venho em breve e está comigo o meu galardão, para retribuir a cada um conforme a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Aleluia, Jesus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes do sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém, meus irmãos? Louvado ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Deus, Todo-Poderoso. A Deus. Obrigado, Senhor, por falar em nossos corações.
Eu amo a sua palavra, amamos a sua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus.